Conta pra gente como é que aconteceu o direito à advocacia na tua vida. Você escolheu ou você foi escolhido? Porque acontecem essas coisas, né? Eu acho que eu fui escolhida, né, na verdade. Eu sou criada de escola pública do Rio de Janeiro, sou carioca, da Zona Sul, de Copacabana, e sempre estudei em colégios públicos. Fiz município, depois no estado, e depois eu fui para Federal fazer técnico em Química. E aí comecei fazendo técnico em Química, na Tijuca, e aí conhecendo várias pessoas ali, eu percebi que a área de Química não era muito a minha área, fazendo estágio também, e eu resolvi mudar de ramo, mas eu fui para educação. Mas assim, uma mudança radical, né? Foi totalmente diferente. Não, tudo bem que quebra a cabeça dentro do direito, ainda mais dentro da sua área criminal, é pauleira, né? Mas eu demorei a encontrar o criminal, não foi tão rápido assim. Logo depois que eu me formei, eu cheguei a fazer estágio na Procuradoria Federal, né, numa autarquia federal. Fiquei lá um tempo, depois advoguei para plano de saúde. E aí que teve um conhecido que me chamou para advogar para ele na área criminal. Os amigos, né? Sempre rola. Se a gente está sempre bem antenada com o que vai rolando, com o que o de bom, o que é de bom pra gente. E fala e você fala, nossa, pode ser. E foi uma das pessoas que me motivou muito a fazer direito, né? A pessoa que me chamou para advogar me motivou a fazer direito. Então eu comecei trabalhando, me desenvolvi muito bem na área, dei certo na área, acho que houve uma identificação. Na faculdade eu achava muito legal estudar, né, mas na faculdade todo mundo fala, você se apaixona pelo criminal, mas você casa com o civil. E realmente eu gostei muito do criminal, do penal, estudar isso, processo penal, mas acabou que eu casei com o criminal também, né? Virou minha área de atuação. Agora é uma área, né, Letícia, que dá frio na barriga, às vezes dá uma dor no estômago, porque é muito delicado. Tem que saber dividir bem, né? Tem coisas que você não tem que aceitar só pelo dinheiro, né? Também entra muito, principalmente na área criminal, a sua questão psicológico. Se você tem psicológico para atuar com aquela demanda. Porque tem a vertente de você atuar pela defesa, você atuar como um assistente de acusação, que é possível também no criminal. E dependendo do lado que você tiver, você tem que estar sempre pautado pelo direito. É a lei que você está ali atuando, né? Então, sabendo separar isso, já é um passo. É difícil, assim, não sei, lógico, você que está dentro da área atuante, mas pra gente que está de fora e várias ocorrências que dá friozinho na barriga, mexe muito com o emocional. Mexe muito. De vez em quando assim, tem que chegar em casa e procurar um abraço. Tem. É muito difícil mesmo, até pro colega que você tá atuando. Às vezes o colega pega a birra de você, achando que você tá defendendo o cliente, que você não é mais colega. Mas ali naquele momento é como um autor mesmo. Você tá ali defendendo o seu cliente, você tá defendendo as pautas que ele faz parte ou participa, mas sobretudo a legislação. Então hoje você não tem como atuar no direito, né, direito reto, sem que não esteja pautado na legislação. Então, dependendo do lado, seja pela defesa, seja da área criminal, tá? Pelo assistente de acusação, você está amparado ali pela lei. Então acho que é muito difícil mesmo separar a sociedade, como também os colegas. Os colegas às vezes pegam uma birra de você também. Por exemplo, tem assunto que eu nem quero, assim, porque a gente sabe, você que é mãe também, você sabe que hoje, assim, o que ocorre em termos... Está acontecendo, né? Essa atualidade no Brasil, principalmente dessa violência que vem ocorrendo através das escolas. Então tem coisa que eu acho que você nem quer ouvir. Não quero discutir, ou quando está assim, não sei se acontece muito, de repente você dentro dessa área, como você está falando dos colegas, você está numa mesa e começa, ou seja, você está defendendo algo e aquilo começa a ser debatido e todo mundo colocando a opinião. Então tem assuntos que eu nem quero falar. Assim, não tem como, né, o advogado separar da demanda. Quando você entra naquela causa, você começa a estudar,
E também tem a relação advogado-cliente. Quando o cliente pega aquela confiança, você vira amigo daquele cliente, porque vocês sentam para estudar, vocês debatem ideias, vocês estão conversando até mesmo fora do expediente. Então você entra na vida daquela pessoa, como também a pessoa entra na sua, e você vai criando meios, caminhos para a defesa ou para o teu trabalho, né, para a tua execução profissional, que não tem como desvincular o advogado da pessoa. Você está defendendo. Aí você às vezes está com um colega conversando na mesa do bar e você está defendendo o teu cliente. Não, mas o meu cliente assiste razão, principalmente se for advogado. Se for advogado, todo mundo. Mas assim, uma advogada hoje, com essa loucura que é a vida, e a família, filhos, dá conta? A gente tenta, né? Dá conta. Porque também tem a parte do amor. O amor vai ficar para uma segunda parte, né, gente? Porque tem que ter tempo pra se apaixonar, pra se relacionar. Porque senão, né? Pro lazer, pro esporte. O bom da vida é viver, né? A gente tem que viver. Se a gente tá aqui é porque o presente, né, é o nosso maior tesouro, é o hoje. Então a gente tem que viver, tem que se permitir se apaixonar, se desapaixonar, se encantar, florescer, praticar atividade física, ter contato com a natureza. A vida é isso. Olha a dica então que a doutora Letícia dá para o jovem que está a fim de encarar o direito. Não vá pelo dinheiro, vá pela paixão. O direito, ele é apaixonante, né? A advocacia. O direito, ele permite várias áreas, concurso, ele permite vários aspectos dentro dessa faculdade. Mas a paixão, você nunca pode deixar de fazer alguma coisa se você não estiver apaixonado, se você não estiver entregue naquela causa, naquele momento, naquele cliente. Porque todo mundo, a pessoa te busca para poder resolver um problema dela. E às vezes você... E dá trabalho. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho porque não é só o jurídico, não é só o papel. É a emoção, são as tristezas, são os danos, são as violências que as pessoas sofrem, né? Então, você tem que estar muito apaixonado para você desenvolver bem aquele trabalho, você ter vontade de ler, você observar minuciosamente o que fala. Porque também cada caso é um aprendizado, né? É uma oportunidade de profissionalmente você adquirir mais conhecimento, se aprofundar mais nas leis, não é isso? Então, por isso que eu acho que quando você fala que tem que estar... Lógico, gente, tudo você tem que estar apaixonado. Porque tem aquele momento que não tem paixão, você desiste logo, né? Então, eu acho que para esses momentos difíceis e de muito empenho, de muito estudo, se você tem amor, né? É com esse amor que você... o aconchego de te dar força, né? Para você continuar, né? Porque senão a gente desiste, né? No meio do caminho. Sim, até porque tem os indeferimentos da vida, né? A vida é real. Nos indeferimentos você vai perdendo a motivação. Por isso que é importante você sempre estar ligado a um órgão de classe que te ajuda a perceber que não acontece só com você, né? Conversar, debater com colegas, a realidade da tua profissão. Toda profissão tem seus defeitos, né? Mas advogar é uma profissão autônoma, você tem que buscar, estudar. Ter bons contatos. Tem os dias das vacas gordas, né? E tem dia das secas também. Os dias das secas são bons pra gente refletir sobre a sua atuação. Tem dias mais livres, mas tem dias muito turbulentos, né? O bom pra mim é que não tem um dia igual ao outro, não tem rotina. E às vezes não tem sábado nem domingo, né? Férias eu já não sei o que às vezes você tem um dia na semana que você vai aproveitar durante 5 horas só. E fique satisfeita porque você tem essas 5 horas de lazer. Ou 5 horas, né, pra você colocar a vida e a casa em ordem, porque a vida ela tá borbulhando. Eu sempre tiro algum momento da minha vida, de tempos em tempos, pra ler, para não fazer nada, para conhecer algum lugar, porque faz parte de você respirar, né? O descanso é importante. Falando em ler, olha aqui o que eu encontrei. As Inseparadas. De quem? Simone de Beauvoir. Eu gosto de ler. Esse aqui foi um presente no Dia das Mulheres, de 2 amigas que sabem que eu tenho paixão pelo... Na verdade, uma das faculdades que eu ainda tenho muita vontade de fazer, pretendo fazer letras. Comecei fazendo na UF,
Mas pela conta da rotina, filhos, casa e escritório também, que acaba pode encarar online agora, né? Então é menos tempo para família. Mas aí também eu falei, vai ser um projeto daqui a... E esse livro, qual a síntese que você passa pra gente do que você já viu dele, assim? Ela conta muito sobre a amizade, né? E o carinho e o amor que ela tinha tão grande pela amiga, que infelizmente ao longo da vida foi cometida por uma doença fatal. E a saudade que ela tem e a força que a amiga dela deixou pra ela, né? Talvez mais do que a amiga. A doutora Letícia, a Letícia tem muitos amigos, a gente sabe que é uma grande dificuldade hoje, né? E às vezes você tem grupos, né? Tem pessoas que... Ao ponto de alguém frequentar a sua casa já é mais delicado ainda, né? Tem os amigos de trabalho, tem os amigos que você encontra prática de esporte. Mas hoje, assim, a vida tem amigos? Eu tenho bons amigos fiéis, mas tenho pouquíssimos, assim. Dá pra contar na palma da mão. Um, dois, tem gente que fica no 1, 2, não enche a mão. Não, chega, né? São poucos, mas são os fiéis, são os que estão ali sempre me abraçando, me acolhendo, né? Às vezes uma ligação, você não fala todo dia, mas manda uma mensagem, ou então tá do outro lado do mundo e tá em outro continente, mas manda aquela mensagem, tô aqui, não tô aí, mas tô aqui. Eu acho que é uma coisa muito interessante essa coisa do sentimento, porque ele é invisível, né? Você não toca o sentimento, né? Vem cá, deixa eu pegar o seu sentimento, né? E essa coisa do sentimento não tem distância, né? Não tem tempo. Não. Né? Essa história que a gente sempre ouve, nossa, fiquei 10, 15 anos sem ver e você tá ali. É só você olhar, conversar, que o sentimento, que o carinho, que o que foi construído no passado tá ali vivo, né? Sim. Ontem, inclusive, eu encontrei uma prima e a gente não se via, né? Muitos anos, porque tivemos vidas diferentes, né? Momentos diferentes, temos 2 filhos, pra você ter ideia, eu não conheço a filha dela, mais nova, de 6 anos, porque cada uma foi tomando um rumo. E ontem a gente se abraçou e fazia muitos anos e parecia que nada tinha. Foi presente sempre, o passado nunca existiu. Nunca existiu. E ali eu falei, olha, eu tô aqui pra te acolher, ela tá passando por uma situação muito delicada. E eu falei, eu tô aqui pra te acolher, e acabou que ela me acolheu também. Então essa reciprocidade entre mulheres. Você faz parte de vários conselhos, isso, né? E a gente sabe dessa violência, né? Eu não queria, sabe quando você não quer entrar na polêmica, né? Mas é uma coisa, a gente sabe, hoje, eu gostaria que você desse também, aproveitasse, só a gente já tá dando toque, tá, gente? A gente não aprofundar muito, com relação às mulheres. Não somente do empoderamento, mas hoje a mulher, ela tem órgãos e meios de se defender mais contra a violência, né? Que é algo vivo, tá aí no dia a dia, né? Tá de repente do lado da nossa casa e a gente até sabe e não sabe, não é isso? O que a gente pode clarear mais, incentivar mais para essas mulheres? E para nós mulheres também, que a gente fica sabendo de alguma coisa e a gente não faz nada. A verdade é que a gente tem que perceber que a informação, né, ela é libertadora, o conhecimento te liberta. E não tem condições da gente saber tudo. E toda hora, principalmente na área do direito, está mudando alguma coisa, uma legislação. Agora, por exemplo, saiu recentemente um decreto da obrigatoriedade das delegacias atenderem 24 horas. Elas já funcionam 24 horas, mas de ter um atendimento especializado. Para a mulher chegar e ter alguém que receba, né? E receba com capacidade, porque o que acontece hoje, a pessoa procura a instituição, né, a delegacia, ela não é uma especializada, mas também ela não consegue, ou é especializada e não consegue trazer um abrigo, uma proteção para a mulher, até mesmo em questão de conhecimento. Olha, vai acontecer isso. Ela não consegue, não tem, é uma realidade, né? Acho que no Brasil. E aí com esse decreto vai haver mais uma alteração e mais uma mudança, e para você ter conhecimento de tudo é insustentável. Então, assim, as pessoas que têm uma condição, que possam contratar um profissional para estar ali, é ótimo, porque de uma certa forma ela vai estar amparada, né, com um auxílio jurídico ali o tempo integral. Outras nem tanto. Então acaba que os órgãos de classe, seja o Ministério Público, a OAB, eles vêm subsidiando, né, de uma forma bem legal, bem interessante, as mulheres de vítimas de violência doméstica.
mas a gente ainda tem muito que evoluir, porque a nossa cultura é baseada no machismo, no sexismo, ainda há uma dificuldade de entender que a violência doméstica é uma realidade na nossa sociedade. Dentro do que você acabou de falar, eu acho que existe uma pauta que é nós mulheres, do cuidado, né? Eu ter cuidado com você, você ter cuidado comigo, ter cuidado com a outra, ter essa atenção. Eu acho que também dentro da cultura a gente precisa criar essa união, essa cumplicidade. Você não acha não, Letícia? Sim, mas isso é... A mulher já interrompendo, a mesma coisa, eu sou negra, tá? Aí um político, né? Que fala que eu estou lutando pelos seus direitos, mas será que realmente a minha representatividade está ali nesse político? Está na vivência? Porque existe essa diferença também, né? Mas tem uma necessidade da sociedade em não unir mulheres. A gente não sabe a potência que a gente tem. Nós somos extremamente potentes, nós somos extremamente fortes e capazes. Só que a sociedade nos manipula de uma tal forma que obriga que a gente esteja casada para você ser respeitada, que você tenha filhos para você ser respeitada, que você tenha uma profissão para você ser respeitada. A mulher, por si só, pelo fato de ser mulher, ela não é respeitada. Sempre vai ter que ter alguém, de preferência com uma figura masculina, um pai, um marido, um filho, para que essa mulher, um chefe... Não, e graças ao mundo isso vem mudando a cada dia. Não, tá mudando, mas ainda assim tem um aceleramento assim, um pouquinho, né? Teve um aceleramento, né? A gente pode ver hoje com os jovens, não é isso? Sim, você pode observar pautas LGBT, que é muito mais falada, a campanha pró-cannabis, que também é muito debatida e muito discutida. Isso são avanços que são imensuráveis. Quer ver uma outra coisa que mudou a beça? As propagandas, você não vê mais a propaganda de cerveja com a mulher de biquíni. Antes você sabia isso. A propaganda de carro. O famoso bumbum, né? Você vê produtos para cabelo cacheado, há um tempo atrás, uns 10 E aqui você já sentiu porque os cachos estão mandando aqui, né? Você vê mais mulheres se aceitando as suas características fenotípicas, né? Do nariz largo, a boca larga. Porque, se a gente for parar para pensar e sentir, tudo é bonito, né? Não existe essa coisa o feio, né? Porque como você é um universo, é único, né? Você é única, não tem pessoa com seus olhos, com seu nariz, né? Você é uma pessoa única, então eu acho que a grande beleza da natureza, porque se a gente aprendesse o tempo todo com a natureza, seríamos pessoas mais felizes, não é isso? Observa e aprende com a natureza, não existe essa coisa do feio, né? Não, é igual um coqueiro de uma palmeira para uma jabuticabeira. A palmeira com o coqueiro pode ser até parecido, mas são completamente distintas. A jabuticabeira tem outra forma, um arbusto vai ter outro, uma mangueira de uma jaqueira. Você acha que a riqueza da vida está aí? E aprendi que sim. Eu não tenho, hoje, a maturidade que a gente vai adquirindo ao longo dos tapas da vida, a gente vai percebendo que a gente não é igual a ninguém e que tá tudo bem não ser igual e que é bom ser assim. Diferente, que você vai ter suas características e você se torna único, né? Então, o seu cabelo, o seu nariz, mostra um pouco da sua ancestralidade. Fala da sua história, fala de onde você veio, de quem você veio. Isso é muito interessante. E você não se cobra tanto. Eu acho que você cobrar da saúde, você buscar uma atividade física, você se alimentar bem, faz parte de um equilíbrio da vida para você viver bem. Você ter amigas para quem você possa se abrir, conversar, você conhecer o seu corpo, o que te faz bem, o que não te faz bem, qual é o toque que é bacana, qual é o toque que não é legal, os seus limites. Então, isso te torna mais forte e mais livre também, né? Então, acho extremamente importante. É um assunto que a gente precisa debater mais, falar mais sobre essa nossa aceitação. Violência doméstica, criança. Aí eu acho que é aquela toque para os pais, né? A violência doméstica, ela tá dentro da nossa sociedade. A gente foi educado numa cultura machista, né? Que aí a gente precisa discernir o que é machismo do feminismo.
O machismo é a cultura de que o homem está acima, né, da mulher. E o que o feminismo debate? É que essa igualdade, o respeito, a busca da igualdade, e aí eu digo, não é só da força física, que as pessoas falam, vocês não estão lutando tanto pela igualdade, então pega um saco de cimento. Não é sobre isso. É sobre o respeito da mulher poder se vestir, para a mulher escolher a profissão que ela quer, da mulher ter a liberdade de usar o dinheiro, o salário dela, com ela ou com quem ela quiser, da mulher poder sair com as amigas para beber sem que ela seja violentada. O feminismo é sobre isso, sobre a liberdade da mulher querer engravidar, da mulher não querer engravidar. A escolha dela, né? Que não seja de uma família, porque a gente é cobrada. Você está namorando? Você não vai noivar? Foi o exemplo que você deu, né? Sobre casou, tem filho, né? Sobre o respeito. O respeito. O respeito vem através do que você aparenta, que a sociedade quer que você aparente, né? Isso. Isso não significa que você esteja feliz. E isso é um assunto muito sério. Isso vai ficar para outro momento, porque felicidade fica no quadro de vida. E aí você busca, né, esse crescimento dentro de uma sociedade que tem essas ideias. Obviamente você vai estar limitada. Então você já cresce acreditando que você precisa de um outro para existir, para resistir. E quando você quebra isso através de uma leitura, através de uma amiga, através de grupos, através das suas escolhas, ver assim, eu gosto de funk, eu gosto de rock, eu gosto de funk e de rock, que é possível. Então você vai se libertando desses padrões que são impostos. E aí você vai se sentindo mais à vontade. Essa quebra de paradigmas não é fácil também, porque você quebra diante de uma escolha que a sociedade já acredita como ideal para você. E aí que vem a violência. A violência vem daí. Tá, e atenção para a violência contra as crianças. Que, né, criança é para ser feliz, não é isso? Para que a gente possa dar toda a estrutura emocional, principalmente, porque às vezes você só vai dar material a essa criança. Não vai crescer legal, não é isso? Porque o afeto, o amor, a atenção, né, é super importante, mas e hoje essa violência contra a criança, a atenção para os pais, aliás, né, que todos têm que ter, porque a gente tem que cuidar um do outro, porque às vezes, ou quase sempre, está dentro da própria família. O índice de estupro, né, eu vou falar de estupro na realidade brasileira de 2022, ou seja, do ano passado, esse é um anuário que sai sobre os estatutos, estatísticas de violência. Essa estatística é 78% dos estupros acontecem dentro dos lares brasileiros e são cometidos contra meninas até 13 anos, são crianças. Então aí você já começa a perceber que o corpo, sobretudo da mulher, isso não significa que o menino não seja abusado, é abusado também, é a outra realidade, porque as pessoas têm até mesmo a resistência de denunciar para não causar vergonha, não causar, né, mais transtorno àquela vítima. Mas a criança, você observa que é um corpo de todo mundo, né? É um corpo que pertence ao público, e não é. Porque a criança, ela tem a vontade dela, né? Você não sai fazendo carinho em qualquer criança que você não tem uma proximidade. Se eu chegar aqui e tocar e você assim, a gente já tem uma certa, né, amizade para poder uma tocar na outra, conversar. Mas uma criança que você nunca viu, passa a mão na cabeça da criança, aí as pessoas se incomodam pelo fato da criança reclamar. Mas não percebe que a criança tem a vontade. Um estranho tocando na cabeça, um estranho beijando a sua face, você não faz isso com ninguém no mercado, você não sai na rua. O corpo da criança não é um corpo público, não é para todo mundo. É o corpo dela, ela é gente, ela é uma pessoa, sujeito de direitos. E o adulto, ele precisa ter esse limite, né? Mas a gente foi educado também naquela maneira de que não pode, bate. Você nunca conversa. A opinião da criança não é respeitada. E às vezes muitas crianças não estão sendo ouvidas e acreditadas pelos pais, né? Não são ouvidas em momento algum, porque a nossa vida automaticamente acontece isso. Você acorda, vai trabalhar para poder pagar as contas e dar o melhor, que são os bens materiais. E aí você esquece de andar de bicicleta com uma criança, você esquece de passear com ela ao redor do quarteirão,
de andar de patins na praça. Aqui no nosso município de Araruama, a gente é muito bem respeitado porque é uma ainda cidade do interior, você tem uma praça para poder ir. Rio de Janeiro, na capital, é um pouco mais difícil, mas ainda assim tem os parquinhos que você consegue, né, dar uma... Não dá pra ter desculpa, né? Nessa missão de ser pai e você dedicar determinado tempo pro teu filho. Tem que ter, explicar as brincadeiras que você tinha na infância. Eu pulava elástico, eu era campeã de pular elástico. Eu pegava a coisa do vizinho, era mais gostosa. Ai, eu era campeã, acho que é pela perna, a perna muito grande. Eu era campeã. Qual a altura? Eu tenho 1,73 m. É padrão, né? Mulher brasileira, altura. Jogadora de vôlei, muito na dentro. Pras altas, gente, pras altas. Pras baixinhas, né? Baixinha, é isso aí. É o tal da essência, né? Potinho menor, essência maravilhosa. Ah, nos grandes também. Nos frascos grandes tem mais quantidade. Mas eu acho que esse momento, assim, de descontração na vida, ele é primordial, né? Sim, é descontração. Alegrar o coração. Ah, mas o que te alegra o coração? Ai, tanta coisa. Café quente me alegra o coração de manhã. Então vamos pro café. Vamos ver se a gente vai sair pra tomar um café, então, pra gente continuar esse bate-papo. Vamos ver se tá dando tudo certo, making off, senão vai ficar só no making off.